Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Estava eu buscando uma palavra na Bíblia, né? Uma palavra de direcionamento, de reflexão. Então, esse versículo, ele veio logo e me chamou bastante atenção. Confesso que ali no início, tá? Eu não entendi direito, não entendi muito bem. Depois eu achei que tinha entendido, né? Achei que se tratava de trabalho mesmo, sabe? No sentido literal, emprego. Mas eu não sentia no meu coração uma convicção de que realmente fosse tão limitado assim. Fosse só isso. Tá me entendendo? Então, eu não sosseguei enquanto eu não encontrei o verdadeiro significado desse versículo. E eu achei. E agora eu venho aqui para compartilhar com você também essa mensagem. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Luísa Gomes, sou terapeuta holística. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu te convido então carinhosamente a se inscrever, curtir e também compartilhar esse vídeo, tá certo? Então, depois da vinheta, vamos logo desvendar esse grande mistério. O que esse versículo está querendo nos falar? Eu quero começar dizendo que você é capaz de conseguir coisas que você nem imagina. E agora é que vem a bomba. É por isso que você não consegue materializar aquilo que você deseja. Mas calma, que eu já vou te explicar tudo bem certinho. Só que guarde muito bem isso, tá? Porque essa mensagem aqui, essas palavras, elas vão determinar a realidade que você vai viver. Ela é muito importante. Então, você só consegue criar o que a sua mente é capaz de conceber. Se você nem consegue imaginar o quão longe você pode ir, como é que você espera chegar lá? Tá começando a entender? É mais ou menos o que aconteceu com Pedro. O Pedro lá da Bíblia, sabe? Quando Jesus disse para ele caminhar sobre as águas, né? Ele começou ali a afundar. Por que ele afundou, né? O próprio mestre Jesus disse: incredulidade. Ele não acreditava que seria capaz de tal proeza, de algo tão grandioso assim, que é andar sobre as águas como o mestre Jesus estava andando. Ele não acreditou que chegaria tão longe, ele não acreditou que chegaria até Jesus, ele mesmo caminhando sobre as águas. Logo, ele não chegou mesmo. Então, você sabia que tudo na vida é criado duas vezes? A primeira criação acontece na mente, na visão clara de quem você é e da realidade que você deseja construir. A segunda, ela é criada no mundo físico, através das suas ações. Então, você se coloca em movimento e o universo garante o retorno, né? Lei da atração. Você está começando a entender agora a ligação com o versículo que eu trouxe lá no início do vídeo? Sim, ele não ficou perdido, tá? Vocês já vão ver aí mais ou menos aonde eu quero chegar. Então, eu vou repetir a minha última colocação e o versículo, para você já fazer essa ligação, tá? No mundo físico, você cria o que você deseja através das suas ações. Você se coloca em movimento e o universo, ele garante o retorno dessa ação. Agora, de novo, lá o versículo 23 do capítulo 14 dos Provérbios, né? Em todo trabalho há proveito, mas se ficar somente em palavras, isso leva à pobreza. Olha só que forte isso, é um mistério revelado isso aqui. É a lei universal da atração, a lei vibracional puramente explícita nessa passagem.
Então, o primeiro passo é conceber lá na mente, lembra? É pensar, é querer, desejar, criar na nossa mente o que nós também chamamos, nós que trabalhamos com a lei da atração, chamamos de cocriar. E o segundo passo é a ação em cima desse pensamento, né? Logo, então, o terceiro passo, né, ou a terceira ação é o receber, né? Só que tudo isso é determinado pela minha, pela nossa vibração. É ela que transforma o medo em fé, estagnação em movimento e incapacidade em merecimento, né? Ela faz essa transmutação, né? Então, quando a sua mente ela está sintonizada na dúvida, na sensação de incapacidade, você precisa primeiro alterar esse estado, primeiro alterar essa vibração. Lembra lá do Pedro? Então, ele estava vibrando ali embaixo. Ele estava vibrando o quê? No medo, na incredulidade. Será que eu consigo? Né? Então, quando você vibra em níveis mais elevados, você vai pensar, vai sentir, e o sentimento ele gera em nós o quê? Uma ação. Todo sentimento gera uma ação, né? E isso vai alterar todo o cenário da nossa vida. Não basta só pensar, não basta só sentir, tem que agir. Só que uma coisa, na verdade, está ligada à outra. Estão ligadas. Por isso que eu digo, não adianta também querer agir sem antes ter pensado, né? E sentido. Né? É colocar ali a carroça na frente dos bois. Uma coisa está ligada com a outra, mas cada uma ali, né, no seu determinado tempo. Então também não adianta querer colocar uma na frente da outra. A lei da atração, ela funciona assim, nessa ordem. Pensando, eu cocrio a minha realidade, né, aqui na minha mente. Esse pensamento, ele vai gerar em mim um sentimento, e é esse sentimento que será o responsável, né, pela ação. Todo sentimento, ele tem uma vibração, né, toda emoção, ela vibra numa frequência. Algumas são altas, outras são baixas. As frequências altas, elas vão te aproximar, né, vão nos aproximar ali do nosso objetivo, né? Por quê? Porque vai atrair aquilo, né? Com aquela frequência, o semelhante se atrai. Já as baixas frequências vai me afastar, né? Dos nossos objetivos. Então, dependendo da frequência, eu vou agir positivo ou negativamente. É a minha frequência que vai determinar se a minha ação vai ser positiva ou negativa. Então, se eu ficar vibrando na dúvida, o que eu vou fazer? Vou procrastinar. Se eu vibrar na fé, o que eu vou fazer? Eu vou seguir em frente, acreditando em mim, acreditando no meu potencial, no meu propósito, fazendo acontecer. Eu vou indo até chegar aonde eu quero. A fé vai me levar lá. A fé é que vai ser a minha guia. Estão me entendendo? Então, ali no versículo, quando fala em trabalho, não está falando no trabalho, ali no sentido literal, lá de onde tiramos ali o nosso sustento, né? Está falando da ação. Trabalho é ação, não é verdade? Então, também quando fala das palavras, não está se referindo apenas ao ato de verbalizar, e sim o pensar e o sentir. Se a gente for entrar no contexto, a gente vai ver que significa essas coisas. Então, traduzindo o versículo, ele quer nos ensinar que não adianta só pensar, querer, desejar, ardentemente ali, né? Se os nossos sentimentos, as nossas convicções, principalmente as nossas ações, não condizem com esse pensamento. Não pode haver um desequilíbrio. Tem que estar tudo conectado, né? Ali na sua devida ordem, tudo um ligado no outro. Senão a magia não vai acontecer, né? O que você quer só vem a você se você atrair. Caso contrário, não acontece, não vai cair do céu. A única coisa que cai do céu é a chuva, né? Então, você tem que aprender a usar a lei da atração para realizar os seus sonhos, né? Isso é um presente maravilhoso de Deus, do universo para nós. Então, a gente tem que usar, a gente tem que atrair, né? Se a gente não está atraindo é porque a vibração não está igual, a gente tem que mudar essa vibração. A Bíblia,
ela tá repleta de lei da atração, gente. É só saber interpretar. Então, em todo trabalho, há proveito. Mas se fica só na palavra, isso leva à pobreza. Toda ação baseada nos seus pensamentos, que geram sentimentos, há proveito. Ou seja, vai ter um resultado. Mas, se ficar só nas palavras, ou seja, se ficar só no pensamento, se ficar só no querer, isso vai levar à pobreza. Vai fazer você continuar ali, sempre no mesmo lugar, procrastinando, né? Estagnada. Essa é a palavra. Então, gente, essa é a mensagem que eu quero trazer para você, né, hoje. Eu espero que tenha feito sentido na sua vida, feito sentido para você, que tenha entrado no seu coração, certo? E é isso. Tudo na ordem, vamos ali, né? Se hoje eu não tô vibrando bem, né, não tô ali numa vibração alta, eu vou trabalhar para mudar isso, porque à medida que eu mudo isso e começo a vibrar na sintonia dos meus desejos, dos meus sonhos, né, eu começo a atrair para mim. Então coloca isso no seu coração, certo? Nunca é tarde pra gente mudar a nossa frequência. Às vezes a gente acorda já meio com o pé esquerdo, né, que falam, e aí a gente já começa, ai, que hoje eu não tô me sentindo bem, então vamos procurar olhar ao nosso redor, tá cheio de belezas que o universo põe no nosso caminho, tá cheio de sinais, né? Vamos deixar os nossos pensamentos criar coisas boas e vamos sentir esse sentimento, essa emoção que tem ali a vibração, né? E aí a gente vai agir conforme e as coisas boas acontecem. E esse é o segredo, certo? Um grande beijo no seu coração. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, tá? É um convite carinhoso do meu coração para o seu. Curta e compartilhe esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo, então. Beijo no coração.